começar. Cada irmão lê o versículo, por favor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando perto do tentador, disse: "Você pode pedir de Deus, onde que essas pedras se tornem pães?" Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo transportou-se da escada e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou-se água a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse: Tudo isso darei para prostrar-me e adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e eis que vieste os anjos e o serviram. Amém. Tudo a igreja, versículo 1. Então o Filho de Jesus que desceu ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém, irmãos. Quero meditar na palavra de Deus nessa manhã. E depois nós vamos ter um louvor e um ofertório. E dizer o seguinte: os evangelhos, os 4 evangelhos, são a base do Novo Testamento. Tudo que se escreveu depois do Evangelho é baseado no Evangelho. O livro de Atos nada mais é do que a prática do Evangelho. Amém? É o que se colocou em prática do Evangelho. As cartas de Paulo foram para consolidar a igreja. A carta de Tiago, enfim. Os evangelhos, eu sempre digo isso, tem novos crentes aqui, são 4. Os 3 primeiros são sinóticos, é uma palavra difícil, mas quer dizer que eles falam da história de Jesus, da vida de Jesus, eles contam o que aconteceu. Eu, durante muito tempo, me perguntava por que 3 evangelhos. E hoje eu começo a achar que toda vez que uma passagem é repetida nos 3 evangelhos, é o toque de Deus para que a gente olhe para ela com muito carinho. Não que o que não seja citado, a passagem só estão em Mateus, a passagem só estão em Lucas, a passagem só estão em Marcos, a passagem só estão em João. João é o maior, João é teológico, João é explicativo, João é muito mais profundo, ele não só narra, como ele explica. João capítulo 3 fala que Jesus foi visitar Nicodemos e vai contando, daqui a pouco o João está falando, você não sabe se é Jesus falando, né? Por exemplo, João 3,16. A gente não sabe se é Jesus mesmo falando ou se foi João escrevendo, porque é a característica de João. Ele era irmão do Senhor, era filho de José e de Maria, então era o discípulo mais íntimo. Os homossexuais, misericórdia, lançaram aí uma versão da Bíblia, dizem que João era amante de Jesus. Né? Porque ali naquele quadro da Santa Ceia, que quem pintou não estava lá para ver, mostra João meio efeminado, né, inclinado em Jesus. Então eles têm essa tese. O diabo é cheio de tese. Acredita quem quer. Eva ouviu a serpente. Não ouça o diabo, em nome de Jesus. Então essa tese não tem sedimentação, não tem lógica. João era o discípulo que Jesus amava, porque era irmão, filho de Maria, filho de José, foi criado por ele. Por isso eu creio que o Evangelho de João é muito mais amplo, profundo e muito mais sólido, tem mais densidade e consistência do que os outros 3 evangelhos. Não que não seja a palavra de Deus, mas a tentação de Jesus está nos 3 evangelhos. Sinal de que foi um marco
na história do Senhor, a ponto do seu primo, João Batista, não o reconhecer praticamente. Jesus conviveu muito com João Batista, foi criado com ele. Então, até a tentação no deserto, Jesus era o primo de João Batista. Quem aqui tem um primo muito chegado? Eu tenho, não vejo há alguns anos, mas eu tenho. Quantos aqui tem um primo que era quase um irmão, não é? Então, Jesus e João Batista eram primos, mas quando Jesus volta do deserto, João Batista olha e Jesus diz: eu vim aqui ser batizado. O que João Batista fala? Não. Pô, você está brilhando, seu rosto está cheio da unção. Eu é que quero ser batizado por você. Pô. Eu quero pegar essa. Jesus, não. Obedece. Importa se agora se cumpra a Escritura. Por quê? Porque João era o quê? O último profeta. Então ele estava passando no batismo a unção de profeta para Jesus. Jesus é recebido em Jerusalém e ele entra como um rei. E Jesus era sacerdote. Por quê? Jesus era o mestre da lei. Jesus era um rabino, rabi. Então Jesus era rei, sacerdote e profeta. Legítimo, legitimado. Eu sou pastor do Renovo, legitimado. Você, quando vai fazer alguma coisa na obra de Deus, você tem que ter legitimação. Você tem que ter autoridade. Jesus teve autoridade, porque ele era descendente de quem? Davi. Ele tinha sangue azul. A genealogia dele era de rei, sacerdote, talite. Só quem usava o talite era o rabino. Então ele era um pastor, um padre, um ministro. Era alguém que a sociedade olhava para ele, né? Tanto que os romanos só tocaram em Jesus quando Judas, que era o tesoureiro de Jesus, deu essa legalidade. Estão entendendo tanta coisa na palavra? Tudo isso para chegar no versículo 1. O batismo de Jesus foi um marco, mas a tentação no deserto tem um simbolismo fantástico. Você acha que quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, o Espírito abandonou Jesus no deserto? Não. Alguém disse: só teve um momento na Bíblia que a gente nota que Deus largou Jesus um pouquinho. Quando ele lá na cruz diz: Eloí, Eloí, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O que saiu de mim agora? Porque ali era o pecado, Deus não estava no pecado. Então, ali Jesus estava pagando uma dívida de pecado, ele estava sendo expurgado. Então, isso é profundidade da teologia. Amanhã vai estar na internet essa mensagem. Pastor, mas aí a pessoa não vem. Não, se não tiver na internet, ela não vem. Então, você que está na internet está aprendendo Bíblia. O batismo só aconteceu porque ele resistiu 40 dias. Quem levou Jesus para o deserto foi o diabo, foi o demônio. Os 3 evangelhos dizem: Jesus foi conduzido pelo Espírito. Como o Espírito Santo inspirou a Bíblia, o Espírito Santo não iria deixar os evangelistas esquecerem alguns detalhes. Esse detalhe tinha que estar na Bíblia. Jesus foi para o deserto levado pelo Espírito. Outra coisa, estuda entendimento para jejum e oração. Eu não li nenhum livro, não aprendi em seminário. Jesus sabia que eram 40 dias, sim ou não? Sabia. 40 é um número extremamente profético. 40 significa que o povo de Israel ficou 40 anos. Jesus não podia ficar 40 anos no deserto, mas ele precisava ficar 40 dias. Nem 40 semanas teria muito tempo. Então, o 40 era um propósito de Deus para preparar Jesus para uma grande obra. Pergunta: no 37º dia, Jesus pensou em desistir? Antigamente eu achava que ele pensou. Hoje não. Porque Jesus falou: só falta 3 dias. No 20º dia era o pior, porque quando você chega na metade, você pensa assim:
Ah, ainda falta outra metade. Eu não vou aguentar. Mas quando chega a 37, ah, está perto. Eu vou suportar. Porque são 3 dias para quem passou 37. Meus queridos, o que eu aprendo com Yeshua é perseverança. Hoje nós estamos num calor aqui. Nós já estivemos num ar-condicionado com briga para diminuir. Um aumentar ou diminuir, um aumentar ou diminuir. Ali dentro está geladinho. Estou ali no ar, está geladinho. Agora aqui está quente. O deserto, ele tem dia para acabar e tem dia para terminar. E quando você sabe o dia que vai terminar, o deserto, ó, é ar-condicionado. Por quê? Porque você sabe que é necessário passar por isso. Quando Pedro puxou a espada para guerrear, Jesus disse, não, eu tenho que ir para a cruz. Mas Senhor, eu vou te livrar da cruz. Não, é necessário que eu vá para a cruz. É necessário que eu vá para o deserto. É necessário que eu passe a provação. É necessário que eu tenha algumas perdas. É necessário que eu tenha algumas lutas. Por mais que alguém diga assim, eu estou saindo não é por nada, mas todo mundo sai por um motivo de olhar. Por mais que alguém caia no pecado, todo mundo cai por algum motivo. Porque parou de ler a Bíblia, porque ouviu uma palavra, tudo tem um motivo. E tudo é lição. Tudo é aprendizado. Nada acontece por acaso. Tudo é crescimento. Tudo é entendimento. Quando Jesus estava ali no deserto, Jesus entendeu coisas que o tempo de estudo dos 12 aos 30 não ensinaram. Você sabia que Jesus estudou dos 12 aos 30? Até hoje, todo menino que é consagrado no Bar Mitzvah para ser um rabino, ele vai para a escola rabínica. E lá na escola rabínica é mais ou menos como na Marinha, né? Se eu não me engano, aos 14 anos, por aí, 15, 13, o menino termina o ensino fundamental, faz a prova do colégio naval, a Marinha leva o rapaz para o colégio naval, depois vai para a escola naval para ser um oficial da Marinha. Geralmente quem chega ao almirante é quem fez colégio naval. É raríssimo na Marinha alguém que vai direto para a escola naval, são pouquíssimas vagas, chegar ao almirante. Porque o preparo de quem passou pelo colégio naval, tinha até a brincadeira lá, né, entre os oficiais de Marinha. Aquele lá não fez colégio naval. Por quê? O colégio naval era o ensino médio da Marinha, que fazia um oficial muito mais preparado que o que só ia para a escola naval ter um curso superior. Você está entendendo? Jesus fez dos 12 aos 30 uma escola rabínica. Mas o que preparou Jesus para o ministério foi o deserto. Me desculpe a minha comparação com Jesus. Quando você faz seminário, você sai do seminário, bacharel em teologia na mão, você diz assim, agora eu sou pastor. Quando você vai para a prática do ministério, você vê que a teoria, ó, é moleza. É muito fácil você falar visão celular, você falar célula, você falar líder de célula, você explicar como se multiplica. Você olha a teoria, você fala, meu Deus, em 10 anos eu terei 100 mil pessoas, mas e as perdas? E os líderes que caem? E os líderes que traem? E os que não suportam o deserto? E os que não suportam esperar? E os que não aguentam provação? E os que dizem que estão e não estão? E aqueles que pegam o serviço para fazer e não fazem? E aqueles que não assumem as verdades que Deus espera que a gente assuma? Então, no deserto é que você aprende. É no deserto que você amadurece. Jesus, com 30 anos, podia fazer a obra de Deus. Ele tinha a legalidade dos homens. Os homens disseram, olha, você agora é rabino. Você agora pode chegar na sinagoga, abrir o livro da lei, como ele fez, só o rabino faz isso. Por isso a gente tem certeza que ele era rabino. Se um cara entrasse na sinagoga e abrisse o livro de Isaías, o segurança, com certeza tinha segurança, e iria tirá-lo de lá. Então ele abre o livro da lei e diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor, libertar os cativos, curar os oprimidos, dar vista aos cegos. Quando ele diz, esta palavra se cumpre hoje,
Outros latinos ficaram irados. Por quê? Quem é esse cara aí? Vai dizer que ele é o Messias, Mashiach. Jesus ali, Yeshua, estava dizendo: eu sou o Hamashiach, o Messias. Porque ele diz: hoje se cumpre essa palavra. Mas para ele chegar ali, o que ele passou antes? A escola rabínica. A escola rabínica prepara o ano. A escola rabínica é algo da legalidade jurídica, vamos dizer assim, da legalidade na sociedade. O que faz um pastor não é o diploma, não é a ordenação, é o deserto. É o deserto de anos de ministério. Eu costumo dizer que o pastor tem que cuidar muito da saúde, pastor, para ele. Porque quando ele se torna um bom pastor, é lá para os 50, se ele começou cedo, se ele começou tarde, 60. Eu agora, aos 44 anos de vida, 20 anos de ministério, eu estou começando a perceber que o deserto é a melhor coisa que tem para te lapidar para a obra. Porque é no deserto que você vê quem é homem, quem não é, quem é mulher, quem não é, quem é crente, quem não é. É no deserto da dificuldade, da luta, da necessidade. Né? Eu tirei a dúvida de uma pessoa e eu gosto de tirar dúvida. Eu amo tirar dúvida. E é bom eu falar isso de público, porque pode tirar dúvida de alguns. Por que a Laura não está mais no ministério? Eu disse: pois é, se eu fosse a Fátima Bernardi, ela fosse a William Bonner, eu lembro que quando nasceram os trigêmeos, logo depois ela estava no Jornal Nacional e passou uma reportagem, tinha 2 babás. Eu falei uma para as pessoas, depois eu lembrei, tinha 2 babás para cada filho, 6 babás, fora empregados, fora motoristas e tal. Então ela estava lá apresentando o Jornal Nacional. A Laura não tem babá para cuidar da Hilary Manuela, nós não temos empregado, mas a minha mulher me acompanhava em todo o meu ministério. Eu era professora das crianças quando eu era pastor na igreja Nova Jerusalém, ia todo domingo de manhã comigo, à noite ajudava na cantina. E eu estou falando isso por quê? Porque quando você passa pelo deserto, você vê quem no deserto estende a mão para dizer: pastor, como a Ivanilda, posso ir lá na sua casa para ajudar um pouco a Laura, ajudá-la nesse deserto? Aí vai. Agora, você conhece bocas, se não for o caso da pessoa que me perguntou, que eu sei que fala: a esposa do pastor não anda com ele, deveria se envolver mais na obra. Mas dessa boca maldita, um dia, foi lavar uma louça para lá. Então o deserto te mostra, e o pastor fica sabendo de tudo, que o Espírito Santo fala, o Espírito Santo mostra. E aí ele vê o seguinte: no deserto você conhece os amigos, no deserto você vê quem te liga fim de ano, no deserto você vê quem é aquela pessoa que não sai do lado do pastor. Agora, quando você sai do deserto, quando você é um Renê que anda de avião, todo mundo quer ser amigo, todo mundo quer andar de avião. Quando tem uma editora, uma gravadora, todo mundo. Então o deserto é uma bênção. Quer conhecer a verdade? Vá para o deserto. Quer conhecer as coisas como elas são? Vá para o deserto. Quer saber como as coisas de fato existem? Vá para o deserto. O deserto te mostra tudo. O deserto derruba as escamas. No deserto as máscaras caem. No deserto você descobre realmente o que está no coração das pessoas. No deserto você vê quem é crente e quem está na igreja por N motivo. O deserto de Jesus o qualificou para vencer o diabo, não somente no deserto, porque a gente não vence o diabo só no deserto. A maior luta contra o diabo é fora do deserto. Porque no deserto o diabo nem te ataca muito, porque você já está no deserto. O que o diabo fez com Jesus foi no 40º dia, porque no primeiro o diabo nem foi lá, nem no segundo, nem no terceiro, e vai. 38º, eu estou dizendo, pastor, está isso na Bíblia, eu estou teologando, debaixo de jejum, de oração e do Espírito Santo. Eu estou imaginando: Deus, se eu estiver errado, eu quero que o Senhor me corrija. Mas o que a Bíblia não diz, eu posso teologar. Eu teologo agora, você que está na internet, eu me dou o direito de teologar, que no 38º dia o diabo não foi lá. Fazer o quê? O cara está no deserto. No deserto você está fraco. No deserto não tem pessoas. No deserto você não tem poder.
Então deixa ele lá. Mas quando, oh meu Deus, chegou o 40º dia, que Jesus ia sair do deserto, foi o que o diabo veio. Tanto que quando Jesus venceu o diabo, os anjos vieram servir ao Senhor e ele saiu do deserto. Você pode dizer aleluia. Aleluia. Então, no fim do deserto, é que o diabo vai vir para te azucrinar, porque ele não quer que você saia do deserto. Porque quando você sai do deserto, você sai, meu Deus do céu, com nível de unção e entendimento absurdo. O deserto é necessário para te fazer crescer, porque o crescimento externo é muito complicado. Você vai ler o livro para mudar e vencer, você vai ler isso, aquilo, você vai ver um DVD, mas são coisas externas. Mas você precisa viver algo que sai das suas entranhas para que aquilo surta efeito no teu dia a dia. Porque o DVD é uma experiência de alguém. O livro Para Mudar e Vencer é a minha experiência de alguém que esse ano de 2011 vai vencer, já está vencendo. Mas as experiências de outros ajudam. Não deixe de ler o livro não, vai te abençoar. Ajuda. Mas você entrar no deserto é muito gostoso, porque você entra sabendo que vai sair. O deserto não é para te matar, ouça isso. O deserto não é para te matar, é para te fortalecer. Dê um aplauso a ele. Toda vez, que o Espírito Santo me levar ao deserto, é para me abençoar. É para me abençoar. O Espírito Santo não amaldiçoa ninguém. O Espírito Santo não vai destruir a obra-prima de Deus. Então, se o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, não foi para matar Jesus. Quem entendeu, diga amém. Amém. A Bíblia está dizendo: o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O Espírito Santo não queria matar Jesus. O Espírito Santo queria preparar Jesus. Porque o deserto, já diz Lázaro, é a escola do Senhor. E eu quero finalizar essa breve reflexão, e nós vamos ministrar a terça no Barreirão também, em outro enfoque, dizendo para você que quando Jesus estava no deserto, Jesus começou a vislumbrar tudo que ele ia encontrar. Jesus começou a vislumbrar o Judas que ele ia encontrar. Jesus começou a vislumbrar o Bartimeu que ele ia encontrar. Jesus começou a ver que Pedro iria traí-lo. Talvez ele não soubesse quem. Ele olhava lá os 12, porque ele não era onipotente aqui na terra. Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus sentiu cansaço. Então ele despojou-se, a gnoses de Efésios 2, Jesus esvaziou-se. Então Jesus aqui na terra, ele não tinha todos os poderes, então ele às vezes não sabia. Ali com Judas ele já sabia, mas no deserto ele já estava assim: alguém vai me trair, alguém vai falar mal de mim, alguém vai dizer como Filipe, pode alguma coisa vir de Nazaré, né? Naquela conversa com Natanael. Então, meu querido, o deserto, ele te prepara para o que você vai encontrar. Quando você encontrar, não será novidade da sua vida. Você já sabe. Olha, se eu vou com uma situação que eu já sei que eu vou encontrar, quando acontecer, eu já sabia. Todo líder de projeção é alguém que vai ser traído. Todo líder de projeção é alguém invejado. Todo líder de projeção com potencial, com perspectiva, é alguém que vão falar mal. Ora, se eu sei disso, eu tenho duas opções: ou eu não serei líder de projeção, ou eu serei e comerei com farinha todas essas coisas. Minha irmã, meu irmão, você quer ser uma mulher, um homem de sucesso? Saiba que lá no sucesso tem as suas agruras. Eu não vou falar palavrão no púlpito, eu não falo palavrão, mas há uma frase de caminhão que diz que a inveja é terrível. É isso mesmo. Uma coisa terrível a inveja. Então, meu amado, se você está sendo invejado por alguém, dê glória a Deus. Porque a inveja é o sinal de que você está prosperando. É o sinal de que o deserto já está acabando. É o sinal de que coisas novas Deus vai fazer na sua vida. Então eu quero concluir pedindo que você fique de pé e comece a declarar que não tem limite para o teu Deus te abençoar.